Bíblia, abrisse em João, no capítulo 1, e a gente vai falar um pouco sobre essa palavra que se encarnou, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e porque o Espírito de Deus traga entendimento sobre nós nessa noite, diante de tão grande revelação. É a maior revelação que o mundo já recebeu, né? E eu gostaria, antes que a gente lesse esse texto, que você fechasse os seus olhos aí, onde você estiver, recosta, fica confortável, mas peça para Deus falar ao seu coração nessa noite, para que você esteja fiado com essa palavra, para proclamar essa verdade a todos quantos o Senhor te der oportunidade, amém? Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Pai, em nome de Jesus, a intervenção do Teu Espírito, para que essa palavra, Deus, toque o nosso entendimento e desça para o nosso coração, de maneira, Senhor, que possa nos alegrar todos os dias da nossa vida, porque essa é a maior revelação que existe. É o Deus vivo que se encarnou. Senhor, e nós te pedimos, nos auxilia nessa noite, leva cativa nossa mente até o Teu trono de graça, para que possamos receber essa porção preciosa que de antemão o Senhor já preparou para nós. E assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, onde você estiver, que a sua casa também receba nessa noite essa presença gloriosa do Espírito Santo que está aqui conosco. Amém? E a palavra diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Eu estou lendo hoje na versão da Nova Bíblia Viva. E João, ele foi dos discípulos, né, dos apóstolos, ele foi o último a escrever, né? João foi quem demorou um pouco mais a escrever. E ele escreve esse evangelho, e depois escreve as epístolas e escreve Apocalipse, né? Já no finalzinho lá, preso na ilha de Patmos. E João, ele é diferenciado, tanto que quando nós estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinóticos, por quê? Por causa da semelhança que existe entre eles. Então, é uma narrativa parecida, com genealogia, trazendo ali o nascimento de Jesus, né, como que foi. Mas João, ele tem assim João aprofunda na doutrina de Cristo, nessa revelação a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. E João faz isso com muita propriedade. Ele vai apresentar Jesus como sendo o próprio Deus. E nós vamos entender um pouco isso nessa noite. Quando ele diz que no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus, nós podemos entender que no princípio Jesus também estava lá naquele começo. E nós vamos ver isso nessa noite. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Segundo João, quem estava ali naquele princípio era o próprio Cristo. E essa é uma revelação das maiores
É a revelação que dá todo sentido ao cristianismo, ao Antigo Testamento e o Novo Testamento, que faz essa ligação e que nos faz entender quem verdadeiramente é Jesus. Então nós podemos dizer que no princípio estava aquele que é a palavra. O verbo usado no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele, no princípio estava aquele, porque Cristo estava ali na criação. E é isso que João, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, começa a escrever esse evangelho, declarando Jesus Cristo como o próprio Deus. 3 pessoas distintas, que nós sabemos, mas uma em essência. Esse é um grande mistério da Trindade. Então, apesar do Antigo Testamento, quando você pega ali a narrativa de Gênesis, você não consegue perceber Jesus ali. Mas nós entendemos quando ele quando Deus vai dizendo façamos, nós sabemos que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí João vem agora nos trazer um maior entendimento para que a gente entenda que lá em Gênesis 1 Cristo já estava. Por quê? Porque é aquele que é a palavra. E como que todas as coisas foram criadas? Como que esse mundo foi criado? Pela palavra. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de vida. Jesus é a palavra motora, é a palavra criadora. E a palavra que vai... E João vai compreender com clareza essa revelação. E ele diz que Cristo estava lá. Jesus estava, aquele que é a palavra estava lá. E ele estava com Deus e ele era Deus. E é interessante que às vezes nós somos perguntados quem é Jesus para você, né? E a gente tem um monte de resposta interessante, né? Jesus é o meu Salvador, Jesus é meu melhor amigo, Jesus é aquele em quem eu confio. Tem uns que podem arriscar, Jesus é meu super herói, mas uma coisa que nós precisamos entender, Jesus é Deus. Esta é a resposta correta a respeito de Jesus. E nós aprendemos isso com João. E João deixa esse evangelho precioso, o 4º evangelho, e depois escreve as epístolas e depois o Apocalipse, e traz essa revelação profunda de que ele estava com Deus e ele era Deus. Essa é a verdade que o mundo rejeita. Se você disser várias coisas sobre Jesus, as pessoas aceitam com toda tranquilidade. Mas se você declarar que crê que Jesus Cristo é Deus, aí se encontra a dificuldade, né? Porque as religiões reconhecem como um ser iluminado, como um mestre, como um grande profeta, como um homem diferenciado, que teve traços de divindade. Mas João vem nos dizer que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus e ele estava lá no princípio da criação. Então, quando Deus disse haja, a palavra em ação era o próprio Cristo. A criação do mundo fora ordenada em Cristo. Aleluia! E eu queria ler um versículo que está lá na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, e diz assim, a palavra do Senhor. Essa folha é fininha aqui. Primeira epístola de João 1, 2. Este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós. E nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e depois foi revelada a nós. Então João está escrevendo aqui assim, olha, eu vi, eu estive com ele, eu sei quem ele é, eu entendi
o Espírito de Deus me revelou que ele é a vida que vem de Deus. O que João está declarando é que não há vida a não ser em Cristo, só há vida em Cristo. Por isso que aí depois Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas Cristo, quando Cristo se revelou a nós, por quê? Porque ele é a vida que vem de Deus e foi essa vida que foi revelada aqui dentro de mim e de você. Essa vida que João, ele viu e proclamou. Por quê? Porque seria a vida eterna que só o Pai tem. Então, Cristo, ele é o único que tem o poder de nos conceder a vida e a vida eterna. O Verbo existia na comunhão mais íntima possível entre Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra estava ali, em perfeita comunhão, em unidade, desde a eternidade. Jesus não foi criado. Jesus é eterno, assim como Deus, porque Jesus é Deus. Assim, quando a gente pensa na encarnação, começa a se destacar para nós mais claramente como um ato de amor incompreensível e de infinita condescendência, porque foi um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito, para que o Filho fosse revelado e no Filho nós conhecêssemos quem é Deus. Por isso a criação é muito importante nós entendermos que Cristo estava lá. E João vem trazer isso. Por isso ele vai falar no princípio. O que é o princípio da Bíblia? O princípio da Bíblia é Gênesis capítulo 1. E no princípio ele estava. Porque ele é a palavra que gerou, a palavra que criou. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. E não existe nada que tenha sido feito sem ele. João dá uma ênfase, ele enfatiza aqui, fazendo esse trocadilho no versículo 3. Aleluia. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Por que a luz de toda a humanidade? Porque lá a gente leu no versículo 2, 3 de Gênesis, o que foi a primeira coisa que essa palavra bradou? Haja luz! Haja luz, porque havia escuridão e houve luz. Foi a manifestação do próprio Cristo que fez com que as trevas fossem dissipadas. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. E quando nós vemos João falar dessa luz que vem, dessa vida que faz com que a luz brilhe no meio da escuridão, João já está fazendo menção da queda. Porque aconteceu a queda, mas essa luz é a luz que joga, que expulsa toda a treva da morte, a treva daquilo que pesava sobre nós antes de conhecermos a Cristo. O homem sem Jesus pesa sobre ele trevas, densas trevas, porque a vida, só a vida em Cristo. E nós precisamos clamar neste tempo para que essa luz ela seja jogada nas trevas daqueles que não conhecem, que não entenderam quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Aleluia! O Antigo Testamento nunca poderá ser compreendido, exceto se Cristo for visto nele. Enquanto isso não acontece, ele permanece um livro fechado. Ele é um livro fechado. Porque João, ele vem citar aqui lá o começo, o que a gente vê é que o Novo Testamento todo são citações do Antigo, são referências às profecias do Antigo, são o apóstolo Paulo estudando, né, e recebendo uma porção
generosa do Espírito no entendimento dele para escrever tão grandes revelações para nós. E que foi o que João fez. Todas essas revelações culminam em Cristo, o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por meio deste verbo, dessa palavra divina, Deus manifestado em carne. Queria ler mais um versículo que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: é bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Nós precisamos proclamar esse Jesus que é Deus. O ser humano precisa somente crer. E aqui Timóteo vai falar, sobre a obra completa de Cristo. E ele foi aceito com fé pelos homens. Glória a Deus, porque o Senhor plantou essa fé no nosso coração, porque tudo começou em Deus, tudo sempre começará nele e sempre terminará nele. Então foi Deus que primeiro dispensou essa fé, que nos fez reconhecer a nossa situação e reconhecer a Cristo como verdadeiro Deus. O objetivo, queridos, dessa palavra que nós lemos, João escrevendo de forma tão linda, tão poética e tão profunda sobre a obra de Cristo desde lá do começo. O Cristo que é Deus, o Cristo que cria, o Cristo que é a palavra criadora. Seu objetivo é demonstrar que a restauração do gênero humano deveria ser efetuada pelo Filho de Deus. Por quê? Porque através do seu poder todas as coisas foram criadas e é tão somente Ele que sopra vida e energia a todas as criaturas. Ele é a fonte e a causa da vida. Por isso, nós precisamos entender essa revelação de que Ele que é a palavra e por intermédio dele, tudo que existe se fez. E não existe nada que não tenha sido feito sem ele. Se eu e você hoje entendemos essa verdade, é porque Cristo se revelou a nós. Por que foi Cristo que se revelou? Porque toda essa obra está em Cristo. João compreendeu desde lá de um princípio. É ele que cria. É essa palavra que fez com que todas as coisas fossem criadas. De quem que é o mundo? O mundo é de Deus. Porque em Cristo Deus criou o mundo e todas as coisas. Por isso a natureza, a Bíblia diz que ela aguarda com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus, porque até a natureza geme, porque todas as coisas serão restauradas novamente nele, naquele que é a palavra, naquele que criou, naquele que é desde o princípio, naquele que sem ele nada do que foi feito se fez e nada do que veio a existir tenha sido feito ou exista sem ele. Jesus Cristo é Deus. Se alguém te perguntar quem é Jesus para você, Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Existe um texto lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Jesus resplandece tudo que é Deus. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Por isso que é a palavra que cria, a palavra que tem todo o poder, a palavra que em nome deste nome, Jesus Cristo, os demônios batem em retirada, as pessoas são libertas. Aleluia!
Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade nas alturas. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus, segundo a palavra nos revela. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Jesus é aquele que joga luz na nossa escuridão. Aonde está a nossa escuridão? Aqui dentro. A escuridão aqui dentro. Essa luz penetra. Essa luz transforma. Essa luz muda. Essa luz dá a palavra de vida sobre nós. A palavra diz que nós andávamos errantes, sem saber para onde. Mas a hora que Jesus Cristo se revela ao meu e ao seu coração, essa luz irradia de dentro para fora. Essa luz que dissipa as trevas. Essa luz que traz a esperança. E eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite que esse Jesus, ele é o próprio Deus de Gênesis capítulo 1. Por isso João começa, aquele que é a palavra. O mundo foi criado pela palavra. Todas as coisas vieram a existir através da palavra. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo. João denomina Jesus Cristo como essa palavra que cria, essa palavra que detém todo o poder, esta palavra que se manifesta, e que você possa, querido, ter isso claro no seu coração. Porque esse é o Cristo vivo, esse é o Cristo que nós aguardamos com grande expectativa, porque a Bíblia diz que ele voltará. E ele voltará para buscar um povo. Que povo é esse? Todo aquele que crê, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Senhor no Antigo Testamento? É o próprio Deus, Yahvé. Jesus Cristo é Senhor. E que você possa pedir para que o Espírito de Deus traga isso de maneira clara no seu coração, convicta, para que você caminhe entendendo que a única coisa que você precisa na sua vida é de Jesus. Jesus tem tudo. Ele tem a vida, ele tem a alegria. A palavra diz que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê vai passar pela morte, sim, mas da morte para a vida. Não permanecerá na morte. Mas aqueles que não creem em Cristo, aí é tristeza, porque eles vão perecer em densas trevas. Porque João diz que ele é a luz do mundo, e essa luz que ilumina todo homem, todo aquele que crê, todo aquele que reconhecer, todo aquele que confessar. Nós só precisamos descansar nessa verdade. Nós só precisamos declarar para o nosso coração todos os dias essa verdade. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus Cristo. Ele é aquele que é o Deus conosco, o Emanuel, o que veio, o que se encarnou para me salvar, para me trazer esperança de que a minha vida não é só isso aqui. É muito mais, porque quando Jesus volta para o céu, né, que ele é ascendido aos céus, ele fala, eu vou para junto do Pai, mas eu vou preparar para vocês lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E aí ele vai dizer, eu vou deixar tudo pronto. Então Cristo nos deixou uma promessa bendita de que ele está a preparar e que ele voltará. O Deus que criou todas as coisas, o Cristo que fez com que viesse a existir, o Cristo que desde o princípio dissipou as trevas pelo poder da sua palavra, continua a fazer isso na vida de todo aquele que confessa e crê em Jesus Cristo.
Essa obra continua sendo feita, ela se inicia na criação do universo, Deus preparando uma terra linda, perfeita, para colocar o ser humano, para quê? Para se relacionar com Ele. A Trindade é relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito acostumados nessa relação íntima e cria a imagem e semelhança do próprio Deus, o ser humano, para se relacionar. Mas o homem desobedece, o homem cai, ele peca, mas tudo já estava pronto desde o princípio. Por quê? Porque ele é a luz. A queda trouxe trevas, mas Jesus Cristo é a luz que dissipa toda a escuridão do pecado, do engano. Não interessa o que já fizemos, o que é o nosso passado. Essa é a única luz que tem o poder de dissipar todo erro, toda treva. Aleluia! E que isso possa encher o seu coração de gozo e alegria, porque essa palavra, ela continua a se manifestar, a se revelar no dia de hoje, que se chama hoje, para jogar luz nas trevas, para trazer esperança aos corações, para salvar, para gerar arrependimento. Que a única coisa que nós precisamos é reconhecer: Jesus, eu sou pecadora, eu erro, eu olho para trás muitas vezes, mas eu creio em Ti, eu preciso de Ti. Joga essa luz, Jesus, nas minhas trevas. Nós só precisamos crer. A palavra diz que é pela fé. Você só precisa confessar. A Bíblia diz que você deve crer com o seu coração e confessar com a sua boca. E compreender quando alguém te perguntar quem é Jesus para você. Jesus é Deus. É a palavra que desde o princípio trouxe vida, dissipou trevas e continua se manifestando. Essa palavra trazendo a verdade que liberta e julgando luz nas trevas do coração humano que se apartou de Deus por causa do pecado. Em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um ser humano capaz de viver e ter alegria longe de Cristo. É impossível. Por isso que o Senhor possa te visitar nessa noite, para que você abrace com toda a força do seu coração essa verdade, essa palavra que foi revelada, essa palavra que desde a eternidade age e que no princípio criou todas as coisas, essa palavra que voltará em grande glória para buscar todos aqueles que esperaram nessa palavra, que aguardam a manifestação dessa palavra, o retorno de Cristo. Todos estes receberão a vida eterna com Cristo. Que Jesus te abençoe. Eu queria mandar um beijo, que eu acho que a minha prima entrou, a Evelise. É uma prima que eu amo muito, eu brinquei muito com ela, a gente teve momentos muito gostosos na infância e a gente mora longe, não se fala muito, mas são pessoas que eu guardo no meu coração com muito carinho. Que Jesus te abençoe, Evelise, e alegre o seu coração. E eu gostaria, antes de orar, dar um recado. Algumas pessoas da igreja receberam uma pesquisa e é necessário que você fique atento a essa pesquisa e responda com todo carinho essa pesquisa, e que você possa depois tirar um tempinho e fazer isso, porque é muito importante para esse tempo que estamos vivendo e para alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, eu preciso que você dê atenção a essa pesquisa que você recebeu e responda. Na próxima semana nós ainda teremos essa live para estudarmos a palavra, mas a partir da outra semana nós já teremos a semana missionária e com certeza vem uma programação bem especial, bem voltada para missões.
e que você esteja ligado aí conosco. E eu queria agora orar, agradecer nesse momento que estivemos juntos e que Jesus continue se revelando ao meu e ao seu coração, porque Ele é a luz que brilha na escuridão, né? A palavra eterna que nos trouxe a paz. E foi o louvor que a gente cantou no começo. Senhor, muito obrigada por este tempo, obrigada pela manifestação do Teu poder, da Tua presença em nós. Senhor, e que possamos, ó Deus, todos os dias entender que Jesus Cristo é Deus e declarar isso para todo mundo, para que seja um tempo, Senhor, de arrependimento e um tempo propício para a salvação na terra. E assim nós te pedimos, Deus, que a luz de Cristo, que a palavra viva que é Cristo, se manifeste nos quatro cantos dessa terra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde o seu coração em alegria e esperança, em nome de Jesus.